transtorno de humor bipolar é um transtorno psiquiátrico em que acontecem mudanças no humor basal da pessoa que é acometida pela doença, né? Essas mudanças são tanto episódios de depressão, quanto episódios de euforia, uma alegria muito grande e excitabilidade. Essas mudanças no humor basal, elas diferem das mudanças normais de humor que uma pessoa tem no dia a dia. Então, elas são muito fortes ou duram um tempo muito maior do que o esperado na mudança de humor que ocorre nas pessoas que não têm o transtorno. Não existe uma única causa para o transtorno bipolar. Normalmente, se somam fatores genéticos, então a tendência que é herdada através da genética, que vem da família da pessoa, junto com fatores ambientais, né, como estressores sociais, estressores psicológicos, uso ou abuso de substâncias como álcool e drogas, né, que podem contribuir para o surgimento do transtorno. A prevalência do transtorno bipolar é em torno de 1% nas formas mais graves ao longo da vida na população geral e até 3% das formas mais leves ao longo da vida. Então, se a gente pensar 1% da população brasileira, em torno de 2 milhões dos brasileiros vão ser acometidos pelo transtorno bipolar ao longo da vida. Os sintomas da doença são a alteração do humor, tanto em episódios depressivos, em que a pessoa se sente triste, desanimada, perde interesse em fazer atividades do dia a dia, tem alterações do sono, alterações do apetite, tem pensamentos de que é inútil, não vale para nada, pensamentos de morte, menos energia para fazer as coisas. E essa alteração do humor, ela dura há vários dias, pelo menos 15 dias. Né? Então isso é um episódio, caracteriza o episódio de depressão. Alternado com episódios de depressão, ocorrem episódios de mania, né? Que são períodos em que o humor fica eufórico ou muito irritado, em que a pessoa fica mais distraída, tem muito mais energia, aumenta as atividades que faz no dia a dia, fica mais falante, pode ficar mais irritada ou agressiva, tem alterações de sono, então uma necessidade de dormir menor do que ela tem normalmente, mesmo assim ela não se cansa, se sente descansada. Ela se envolve em atividades de mais risco, com potencial de gerar danos para a vida dela, pode gastar muito mais dinheiro do que o que pode, né? E esses episódios duram também vários dias. Então, o transtorno bipolar ocorre tanto episódios depressivos, quanto episódios de euforia, que vão se repetindo ao longo do tempo, né? E pode ter alguns episódios em que a pessoa mistura os sintomas das duas alterações de humor, tanto da depressão quanto da mania, né, que é o chamado episódios mistos. O que diferencia as formas mais graves do transtorno bipolar, que é o que a gente conhece como transtorno bipolar do tipo 1, são a presença de episódios de euforia ou mania mais intensos e mais marcados, assim, que a pessoa tem uma euforia muito intensa, que gera muitos problemas para ela no dia a dia, ela pode chegar até a ficar internada por conta desses episódios, né? Já nos transtornos bipolares mais leves, que é o que a gente chama de transtorno bipolar do tipo 2, a pessoa tem episódios maníacos menos intensos, então é diferente do habitual dela, ela fica mais agitada, mais eufórica, mas isso não tem o potencial de gerar danos e não é tão intenso quanto nas formas mais graves. Então, às vezes, ela até consegue manter o funcionamento, manter o dia a dia, apesar de ter essa alteração de ficar um pouco mais eufórica do que o normal. O tratamento do transtorno bipolar envolve tanto abordagens farmacológicas quanto não farmacológicas. Na abordagem farmacológica, a gente tem medicações que são estabilizadores de humor, que servem para controlar tanto as fases depressivas quanto as fases de euforia e prevenir a ocorrência de novos episódios. Então, esse tratamento ele é a longo prazo, a pessoa faz por período indeterminado. Além do tratamento medicamentoso, nós também temos tratamentos não farmacológicos que incluem as abordagens de psicoeducação, né, que é quando a pessoa pode conhecer mais os sintomas e sinais da doença, conhecer os gatilhos da doença, para evitar novos episódios.
e também abordagens de psicoterapia, que sempre vão ajudar no tratamento e na prevenção de novos episódios. O transtorno de humor bipolar é uma doença altamente prevalente, né, e que tem estratégias de tratamento eficazes que controlam os períodos agudos da doença e previnem a recorrência de novos episódios, né. Por isso é importante que quando a pessoa sinta alguma alteração de humor, tanto humor depressivo ou eufórico, tanto a pessoa quanto os familiares possam procurar ajuda, né? Porque o tratamento faz diferença na evolução do transtorno. E hoje em dia existe tratamento tanto na rede privada quanto na rede pública disponível.